Retornamos a esse segundo e último bloco do programa Direito em Foco de hoje. Eu estou conversando com o advogado e agora mestre em Direito, Fernando José Ferreira da Silva. Mande sua participação, participe, faça comentários e críticas através do e-mail direitoemfoco@mauriciomarangoni.com.br. Fernando, falávamos no primeiro bloco essencialmente sobre aquilo que você discorreu na sua dissertação de mestrado. E nós sabemos agora, você também como eu, fazemos parte de uma elite, infelizmente, uma elite muito restrita de acadêmicos que chegam à área do mestrado, ao título de mestrado na universidade brasileira. Isso, do ponto de vista da educação pública e privada brasileira, isso é muito lamentável, né? Porque os programas de mestrado são muito poucos, né? A forma de acesso é muito limitada, é muito restrita mesmo, porque existem poucos professores doutores, muito menos pós-doutorados, e isso acaba em comunhão com a falta de estrutura das universidades, principalmente as privadas, acaba por dificultar o acesso do aluno a essas titulações acadêmicas que elas são essenciais, por exemplo, principalmente para a área do magistério superior. Hoje nós temos uma exigência do MEC de um cumprimento de cerca de 60% de professores mestres em qualquer curso, né? Qual que é o seu entendimento agora que você passou já por essa peneira, a bem da verdade, porque na verdade são praticamente 2 anos em que se dedica, né, que o acadêmico se dedica a uma causa, né? Ele abre mão de algumas condutas até diárias, diuturnas, cotidianas e de rotina, né? Tem que abrir mão de alguns momentos de lazer, algum compartilhamento de momentos com a família. Qual que é a sua ideia, a sua análise sobre esse período que você passou? Aliás, você também foi, é importante a gente falar, em Piracicaba nos assiste, membro do Conselho de Mestrado, cuja coordenadora foi minha orientadora, professora Mirta Gladys Lerena Manso de Misaelides. Qual que é a sua opinião sobre tudo isso? Então, Maurício, inicialmente respondendo quanto à participação minha no conselho, né? A professora Mirta é uma grande amiga nossa, né? Tanto amiga sua quanto minha. E quando eu recebi o convite para ser conselheiro do mestrado em Direito, né? Foram 3 discentes, na verdade, e nós assumimos em 2009, né? Na verdade era até por eleição, mas como a professora Mirta já havia até conversado comigo, né? Houve, na verdade, a votação e eu acabei sendo um dos eleitos, né? Quanto à questão que você me perguntou sobre o acesso ao mestrado, né? Realmente, o acesso ao mestrado ele é bem restrito, né? E como você bem colocou. Agora, como formar mais mestres, né? Se nós formos pensar por esse lado, eu creio que as universidades teriam que ter uma estrutura muito melhor e uma avaliação melhor por parte do MEC, né? O que me deixa feliz, me deixa realizado, satisfeito, é o fato de que agora, tendo, né, obtido, graças a Deus, o título de mestre e realmente pesquisar não é uma tarefa muito fácil, né? Nós temos que se dedicar, você passou por isso também, são alguns finais de semana que nós deixamos de sair para fazer a pesquisa, para melhorar a dissertação e principalmente após a qualificação, né? Mas eu me sinto muito feliz por ter conseguido obter, né, esse êxito, por ter concluído o meu mestrado, e eu acredito que para aumentar o número de cursos, né, as universidades que oferecem mestrado, e no mínimo você tem que ser um centro universitário, né, para que a instituição possa oferecer um mestrado. Se habilitar isso, né? Exatamente, né? Porque uma faculdade autônoma ela não pode ter cursos de pós-graduação estrito sensu, né? No caso, mestrado e doutorado. E eu me sinto muito bem em ter conseguido, em ter obtido êxito. Assim, o que eu recomendo, né, para quem quiser ir para a área do mestrado, para o doutorado, em que pese seja uma área restrita, até pelo número, como você bem colocou, baixo de cursos, que procure cursos que são reconhecidos não só pelo MEC, mas também pela CAPES, né? A CAPES, que avalia os cursos, né, na avaliação trienal, há uma lista no site da CAPES, né, onde você pode verificar se aquele curso é ou não reconhecido. A Unimep tem chances de ter o curso de doutorado em Direito? Como então, é que tá? Até eu falei com a professora Mirta há 2 semanas, né?
E há um projeto, sim, né, um encaminhamento nesse sentido, tanto que foi aberto o doutorado em administração de empresas, né, é o único doutorado da região nossa aqui, né, do interior de São Paulo. Mas, na verdade, Maurício, para se abrir um doutorado em Direito, teria que aumentar ao menos 1 ponto na nota CAPES, né? Então, a exigência mínima para que se abra um doutorado é que o mestrado ele aumente 1 ponto na avaliação da CAPES. Então, eu acredito que, até pelos investimentos, pela contratação de novos professores doutores no corpo docente, eu acredito que num prazo aí de 3 anos, muito provavelmente, vai existir um doutorado aí de Direito Constitucional ou até de outras áreas do conhecimento. Além de acadêmico, aliás, nós temos versado sobre sua vida acadêmica, recentemente aí elevada, né, a titulação de mestre, o Fernando também é advogado, aliás, está militando em Piracicaba. Sim. E com uma paixão bastante estreita pelo direito penal, em especial Tribunal do Júri. Você já passou por algumas situações profissionais interessantes, né, Fernando? Já, Maurício. Eu sou realmente um apaixonado pelo Tribunal do Júri, pela tribuna do júri. Eu vejo o Tribunal do Júri como uma manifestação da democracia, realmente, né, um tribunal constitucional popular. E já realizei 8 plenários do júri, né, tanto na cidade de Piracicaba, quanto na cidade de Americana e também Santa Bárbara do Oeste, né. E a advocacia criminal, para mim, foi uma espécie de chamamento. Eu digo chamamento porque quando eu fiz o meu primeiro tribunal do júri, eu não sabia se eu realmente ia gostar. Me preparei muito, né, claro, fiquei nervoso, natural. Mas depois que eu realizei meu primeiro tribunal do júri, eu decidi que realmente eu gostaria de militar na advocacia criminal, em especial no plenário do júri. E hoje, como é que está a sua atuação profissional? Só em Piracicaba? Então, atualmente eu tenho alguns processos em Santa Bárbara do Oeste, mas a maioria dos processos que eu tenho são na cidade de Piracicaba, né? E eu diria a você que, apesar de eu atuar um pouco na área civil, 90% são processos criminais mesmo. E qual que é a expectativa ou a perspectiva do seu ingresso no meio acadêmico? Você tem pretensões de ser professor universitário, de trabalhar em cursinhos, coisa do tipo? Então, Maurício, na verdade, eu já lecionei na Metrocamp, né, no Grupo Veres Metrocamp em Campinas. Eu fui professor assistente de processo penal e de direito constitucional. E na Metodista eu fui assistente do professor Edson Meneghetti, que é promotor de justiça aposentado, inclusive, fez seu mestrado na Unimep, e eu fui assistente da matéria de direito penal parte geral. Agora, já com o título de mestre, né, até por ter agora, por isso que eu digo que eu fico muito feliz, porque é uma luta, mas nós acabamos tendo um diferencial. Eu pretendo, sim, não ainda esse semestre, mas a partir do segundo semestre, lecionar. Já estou em contato com algumas faculdades da região, então eu tenho essa pretensão de realmente voltar a lecionar. Isso é um campo a mais que a gente tem na área do direito, né, Fernando? Sim, perfeito. Muito bem, eu estou conversando com o mestre em Direito, Fernando José Ferreira da Silva, aliás, é filho de um grande amigo, do geólogo Valdir Ferreira da Silva, que se encontra nas dependências da TV Opinião, aqui assistindo a gravação desse programa. Antes da gente finalizar, Fernando, eu fico muito satisfeito com a sua presença, penso até que teríamos muito mais o que discutir, o que comentar, mas o tempo nos é limitado e a televisão ela é muito ágil, a gente não tem tanta condição assim, mas certamente uma outra ocasião. Eu gostaria, antes de finalizar, de deixar uns instantes finais para as suas considerações pela participação no nosso programa. Perfeito. Bom, Maurício, quero agradecer realmente novamente a oportunidade de estar uma vez mais aqui, né, no seu programa, e que é um programa que, como você bem colocou, hoje é visto até pela cidade de Piracicaba, né, há uma abrangência muito boa nesse sentido. E quero dizer a você que eu fico à disposição para futuros convites, para que nós possamos conversar sobre temas de direito, especificamente de direito penal. Eu espero ter contribuído, né, com a minha experiência para os telespectadores, e agradeço também a paciência do amigo telespectador que nos assistiu aqui hoje, e muito obrigado pelo convite. Eu agradeço mais uma vez a sua presença, agradeço também a audiência do amigo telespectador. Boa noite a todos e boa semana.